Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. A palavra do Senhor, né, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, fala a respeito do obreiro, né? O obreiro, ele tem que ser uma pessoa que não tem do que se envergonhar, né? Tem que manejar bem a palavra da verdade. Louvado é o nome do Senhor. O que eu tenho observado muitas das vezes é que muitas pessoas estão equivocadas nessa parte sobre esse obreiro. Por quê? Porque o obreiro na casa do Senhor, ele não é só para dar manutenção no templo. O obreiro na casa do Senhor, o obreiro para cuidar, para ser um obreiro aprovado por Deus, ele tem que ser um obreiro que serve aos irmãos, que serve uns aos outros. Né? O chamado ministério, seja obreiro, seja diácono, seja qual for a área, seja missionário, seja pastor, eu vejo assim que o Espírito Santo de Deus ele quer é que nós tenhamos zelo da casa de Deus e que nós venhamos servir uns aos outros. Né? Louvado é o nome do Senhor. O ministério ele não é para ter destaque, né? A chamada para estar dentro do ministério, para ajudar na obra, não é para ser destaque, não é para ser estrela, não é para ser famoso, não é para ser visto como o tal, não. É para servir. Servir uns aos outros e ter zelo da casa do Senhor e também zelo de nós mesmos. Porque nós precisamos ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Nós temos que ter, sim, o nosso dia a dia firmado na palavra, manejar bem a palavra, não somente para os de fora, mas manejar bem a palavra dentro de nós. Então, se o obreiro na casa do Senhor vai além de estar sentado em uma cadeira de destaque e ficar lá observando as pessoas ou orando pelas pessoas. Sim, o obreiro ele tem que orar, sim, né? Ele tem que estar diante do Senhor, mas vai além. O Senhor Jesus, ele quer que nós sirvamos uns aos outros. Este é o propósito de Deus. Quando Deus levanta alguém no ministério, mesmo que talvez você pense assim, irmã, mas para ser um obreiro do Senhor, eu preciso receber uma unção. O pastor precisa derramar um óleo sobre a minha cabeça. Não. Isso é algo que Deus deu a cada um de nós. Basta nós querer. Irmã, mas eu não estou preparado. Ô, meu irmão, ninguém está preparado. Nós estamos nos preparando. Porque quem trabalha na obra, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Porque de nós mesmos, nós não estamos preparados, nós não somos capacitados. Mas é o Espírito Santo que está sobre nós. É a palavra do Senhor que está sobre nós. Então, louvado é o nome do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com a casa do Senhor, ter zelo da casa de Deus. Ter zelo. O Espírito Santo esses dias, né, ele sempre tem falado muito comigo sobre essa parte. O Senhor, ele quer que nós tenhamos zelo da casa dele, cuidado, amor com a casa do Senhor. A casa de Deus não é para nós, como se diz, para nós fazer apresentação, shows, para nós nos mostrar, para dizer que nós somos espirituais, para dizer que nós somos conhecedores. Não, a casa de Deus é para servir. A casa de Deus é um lugar de adoração, de louvor, de entrega para o Espírito Santo. Este é o propósito, este é o nosso foco. Quando nós saímos da nossa casa, que nós somos cultuar o Senhor, independente de ministério. Independente da placa que tem lá. Aquele povo que está lá é um povo, né, um escolhido de Deus. É igreja, é parte da igreja do Senhor. Não existe divisão no mundo espiritual. Deus não olha a terra como igreja A, B ou C. Não. Ele olha como o povo dele. Então, todas as vezes que nós vamos à casa do Senhor, nós temos que ir com um propósito. Propósito de quê? Adorar a Deus e servir aqueles que estão ali. Porque a Bíblia diz que nós não somos chamados para nem ser servos, mas para nós servir. O próprio Jesus falou isso.
que ele não tinha vindo para ser servido, mas ele veio para servir. Então nós temos que ir na casa do Senhor com o propósito: eu quero servir, Pai. Eu não quero somente chegar lá e sentar num banco e me achar o tal. Não, eu quero servir, eu quero adorar, eu quero abrir a minha boca, eu quero louvar o Senhor, eu quero dar glória, eu quero bater palma, eu quero me entregar na tua presença. Isso que o Espírito Santo ele quer de nós. Sabe por que muitas das vezes, às vezes nós vamos à igreja e nós não sentimos nada? Porque nós não estamos ali com um propósito. A única coisa que muitas das vezes nós vamos no templo, nós vamos buscar o quê? Revelação, profecia. Ah, Deus vai te usar, Deus vai te honrar, chave disso, chave daquilo. Só que não é isso que o Senhor ele quer que nós, não é esse o objetivo. O objetivo é você ir adorar o Senhor, você agradecer a Deus, é você estar ali na comunhão com seus irmãos, não é você começar a olhar o irmão com cara assim, ou começar a observar a roupa, a unha, o cabelo, não, é você adorar o Senhor e se entregar ao Espírito Santo de Deus. Ei, desperta-te! Tenha amor, tenha zelo, seja obreiro na casa do Senhor. Aleluias. Vá para a casa de Deus com o propósito de adorar, de servir a uns aos outros. Nós somos irmãos, igreja, não há divisão, não pode ter contenda entre nós. Nós temos que estar unidos, nós temos que estar no mesmo propósito. E para aqueles que estão lá dentro do ministério e tem o nome de obreiro, ei, não tem só nome não, tem essência. Eu vejo que dentro do ministério, quando se levanta, né, obreiros no caso, para mim todos são, né? Mas existe aqueles, né, assim, que levanta lá, unge lá como obreiro. O obreiro na casa do Senhor não é para ele sentar e ficar lá em destaque. Eu sou obreiro. Obreiro tal, tá com oportunidade, a pessoa vai lá todo? Não. O obreiro na casa do Senhor, eu vejo, a minha visão, estou falando a minha visão de obreiro dentro do ministério, na casa de Deus, sabe para que é o obreiro? Para dar, para cuidar, para servir os irmãos. Por exemplo, o obreiro vai ficar sentado? Não, ele vai ficar de pé. Ele tem que ficar de pé, ele tem que ficar observando se tem algum irmão que está precisando dele ir lá e servir. Porque isso sim é ser obreiro do Senhor. Isso sim é ser diácono, ou seja o que for, qual for a unção, obreiro, né? Eu falo em geral, obreiro, presbítero, diácono, tudo, em geral. Eu vejo assim que eu sinto, e que quando eu chego na casa do Senhor, eu sinto isso. Sabe por quê? Porque às vezes, louvado o nome do Senhor, a gente está na casa do Senhor, a gente sente que tem um irmão lá, que ele está precisando de algo. Às vezes a pessoa está lá sentada, não tá conseguindo levantar, pra gente ir lá, pegar um copo de água, dar a pessoa, perguntar a pessoa se ela está precisando de algo. E às vezes, quando a gente está por fora, né, que a gente vai visitar, a gente fica um pouco sem graça. Mas eu, na direção do Espírito Santo de Deus, quando Deus manda eu fazer algo, eu faço. Mas eu vejo essa necessidade, este cuidado que está precisando. Nós não podemos ser individualista. Problema do fulano, ciclano, problema... Não, é nosso, nós. Nós não somos eu, igreja. Eu é quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos no pecado, quando nós vivíamos na separação entre Deus e nós, que nós vivíamos fazendo a vontade de Satanás. Sim, era eu. Eu posso, eu que sou, eu. Mas hoje, como nós estamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não somos eu, somos nós. Eu não faço algo porque eu quero fazer por mim, para meu benefício. Não, eu vou fazer algo que beneficie os meus irmãos, as minhas irmãs. Então, se eu tô vendo que o irmão tá lá precisando, às vezes acontece, às vezes a mãe, né, chega lá com a criança, né, a mãe fica o dia todo naquela luta, seja mãe ou seja pai, porque tem muito pai também que tá sendo mãe. Então, às vezes a mãe ou o pai tá lá batalhando durante o dia, tá cansado, e fala assim: eu não vou na igreja. Mas depois a pessoa assim: não, Senhor, eu vou te cultuar hoje, Senhor, eu vou te adorar. E a pessoa sai da sua casa e vá. Você não sabe como aquela pessoa chegou ali dentro do ministério. Então você precisa estar atento à necessidade daquela pessoa. Por exemplo, aí a pessoa chega lá e começa a orar, aí daí a pouco a criança chora, a criança faz pirraça, a criança faz isso. Então qual a obrigação do obreiro? Servir.
Ô irmão, eu vou, arruma um jeito, eu não sei, nem você convive com aquelas pessoas ali, arruma um jeito, arruma algo para acalmar aquela criança, pega ela no braço, você já tá ali na casa do Senhor, talvez todos os dias, não sei, então você tá sempre em oração, você tá sempre buscando, você tá mais na entrega, então aquele irmão ou aquela irmã que está ali precisando, você pega a criança, nem faz alguma coisa, enteste ela com alguma coisa, não sei, né? Para que aquela pessoa possa servir ao Senhor. Você vai estar sendo obreiro. Aí sim. Não é o que você vai fazer para mostrar porque eu vou fazer, não. É para servir. É para servir, irmão, é para servir. É isso que o Senhor quer de nós. Não é pensar assim, tá chorando, deixa chorar. Ah, não, é filho dela, é ela que tem que cuidar, não. Às vezes, aquela pessoa tá ali dentro, você não sabe como é que ela tá. Às vezes a pessoa tá a ponto de desistir, de largar tudo, porque ela tá cansada, porque ela não tá aguentando, aí a criança começa a se esperrar, a criança começa a chorar, aí ela já não consegue mais ligar no culto, ela já não consegue mais sentir a presença do Espírito Santo, porque é uma coisa, é outra. Porque nós sabemos que para nós sentir a presença do Espírito Santo, para nós ser tocado, nós precisamos ligar. Se não consegue ter essa ligação, a pessoa sai, às vezes sai pior do que quando ela entrou. Então, o obreiro é para isso, é para servir. Às vezes a pessoa tá lá, tá sentada, tá cansado, precisando de água, você levanta, vai lá, pega a água, dá água pro irmão, pra irmã. Sirva, isso é a missão do obreiro. Nós não fomos chamados para ser estrelas gospels. Não. Nós somos chamados para servir. Às vezes as pessoas confundem, eles acham que não. Ministério bem-sucedido, irmã, é aquele ministério que a pessoa vai para um canto e faz isso e faz aquilo outro. Não. Eu vejo que um ministério bem-sucedido é um ministério que a pessoa serve. Porque aí ela está encaixada no discípulo de Jesus. Ela está encaixada na palavra do Senhor. Ela está fazendo a vontade do Senhor. Porque não adianta, às vezes... Por exemplo, a pessoa está só preocupada. Não, eu quero sair, eu quero pregar. Eu falo, eu tenho esse desejo no meu coração. Se for da vontade do Senhor um dia, eu tenho muita vontade, sim. Se for para me ser chamado nos lugares para pregar a palavra, para levar o amor de Deus, para ministrar sobre a vida de pessoas, de vidas, eu tenho esse desejo no meu coração. Tudo né, no tempo do Senhor, se for propósito do Senhor, Deus vai cumprir, vai acontecer. Mas eu não foco, não é nisso só. Eu foco, eu quero servir. Mesmo que para me servir eu tenho que viver como Davi. Davi, ele não estava na posição de destaque. Davi, ele estava por detrás das ovelhas. E nem suas ovelhas eram, né? As ovelhas de seu pai. Né? Ele estava lá escondido, mas Deus estava preparando Davi lá. Ninguém dava nada para Davi. Mas Deus estava preparando Davi para no tempo certo Deus colocar Davi aonde Deus queria. Então, muitas das vezes, nós vamos até questionar o Senhor, porque eu já fiz muitas das vezes esse questionamento. Senhor, mas por que ainda não cumpriu? Por que ainda não aconteceu? Porque Deus está preparando. Né? Tudo tem um tempo certo. Primeiro você vai viver um tempo no anonimato, você vai viver um tempo... Nem é só você e Deus. Mas glória a Deus por isso. Mesmo que esteja assim, sirva. Todas as oportunidades que você tiver de servir um irmão, sirva. De servir um ministério, sirva. Faça a vontade do Senhor. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Nós não fazemos a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos trabalhar nesta obra. Trabalhar em prol do reino. Não é querer ser visto, querer ter destaque, querer ter nome. Não. Porque isso aí são o quê? São concupiscências da carne. A carne do homem que quer ter brilho, quer ter destaque. Nós não. Nós estamos aqui para servir. Né? Se você está servindo, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ser obreiros, né? Como está escrito na palavra do Senhor. Vamos viver a palavra do Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo a cada dia mais. Não é só buscar, irmão, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Porque tem pessoas que você fica até impressionada, assim, Jesus, né? Glória a Deus. Sim, é bênção, é bênção. Mas não é só isso. Porque às vezes não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vai lá na frente, você dá aquela saudação, mostrando que você conhece tanto. Mas quando você vai olhar como é que está o vaso por dentro, Jesus tem misericórdia.
porque está assim ultimamente, meu Deus. Você fica assim, Senhor, tenha compaixão, desperta as pessoas para elas entenderem o que é servir ao Senhor. Porque não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse se eu não me enquadrar nela, se meu comportamento, se as minhas atitudes, elas não estão adequadas. Eu preciso olhar para a palavra, mas eu preciso olhar para dentro de mim e consertar, conserto. O Espírito Santo de Deus quer de nós é conserto, mas conserto mesmo. Parar de olhar a vida de fulano, de ciclano, de beltrano e consertar. Assim como Elias fez com o altar. Conserta o altar. É isso que Deus quer de nós. Conserta o altar. E entenda o que significa ser discípulo, ser servo. Nós estamos aqui para servir. Servir com alegria, servir com humildade, servir sem querer nada em troca. Ah, eu vou fazer isso porque tem que fazer isso por mim. Não, eu vou servir porque Jesus ele fez o sacrifício, ele me deu a vida eterna, oh glórias. Por isso nós temos que servir porque Jesus nos deu a vida eterna. Amém? Glória a Deus, que o Senhor possa falar mais do seu coração, que nós possamos servir. Amém? Senti de fazer esse vídeo, né? Louvado o nome do Senhor, Deus sabe todas as coisas, mas eu senti, estou compartilhando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração, né? Cada pregação que eu tenho colocado aqui no YouTube não é por simplesmente pegar a Bíblia e ver, não, mas muitas coisas que têm acontecido comigo. Às vezes eu compartilho as experiências que o Espírito Santo de Deus ele tem me dado, aquilo que o Senhor tem falado. Não é porque eu quero engrandecer, não, igreja. Não, jamais isso. Que eu diminua cada dia mais e que o Espírito Santo venha crescer. Por que eu conto, às vezes, alguns testemunhos? Por que eu conto algumas ministrações que o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração? Para nosso fortalecimento. Para que você venha se fortalecer, porque o testemunho, ele edifica uns aos outros, e nós estamos aqui para isso, edificar uns aos outros, amém? Louvado o nome do Senhor. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aí o joinha, né, para que mais pessoas sejam alcançadas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Louvado o nome do Senhor. Vamos juntos aprendendo com o Espírito Santo, sendo ministrado pelo Espírito Santo, que cada ministração é o Espírito Santo de Deus que está fluindo em nosso meio para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo final de semana, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, fortalecimento, cura, libertação, aquilo que você necessita, que o Senhor ele possa derramar sobre a sua vida. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor.